Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nossa última aula da semana, onde nós iremos trabalhar aí os gêneros textuais, tá bom? Gêneros textuais, que é um assunto que nós já temos trabalhado aí bastante tempo. Nós estamos vendo atualmente um gênero textual muito importante, que é o texto expositivo, tá bom? Eu passei uma atividade para vocês da página 52. Eu vou corrigir essa atividade hoje, tá bom? Essa atividade da página 52, e nós vamos dar continuidade ao nosso livro, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso livro na página 52 e nas atividades seguintes, tá bom? Eu peço que vocês abram os seus livros aí na página 52, enquanto eu coloco o nosso cabeçalho aqui, tá? Pronto, pessoal. Então vamos lá. Vou corrigir aqui agora a página 52. Na realidade, pessoal, a página 52 ela já está corrigida, tá? Ela já está corrigida. Então eu só vou passar para vocês aqui a resolução das respostas, tá bom? Ou seja, as respostas e explicar aí para vocês o motivo pelo qual nós temos essas respostas, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, já está respondido. Ó, temos aí no primeiro quesito. Que tipo de apóstolo encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Nós encontramos aí, pessoal, um apóstolo especificativo. O que é um apóstolo especificativo, professor? É um apóstolo que vai fazer o quê? Que vai especificar o item que é mencionado. Ó, ele está falando aqui, ó, sobre as 4 propriedades. Quais são essas 4 propriedades? A contratilidade, a elasticidade, a extensibilidade e por aí vai. Então a gente chama esse apóstolo de apóstolo especificativo. Como vocês sabem, um apóstolo ele serve para quê? Para descrever algum termo, para dar uma informação complementar e ajudar a identificá-lo. Então, existem alguns tipos de apóstolo. Existe o apóstolo especificativo tem essa função de descrever, especificando aquele termo. Temos aí o segundo. Identifique no primeiro parágrafo um apóstolo explicativo. Aí um apóstolo explicativo é um apóstolo que dá uma explicação acerca de um termo. Então, vocês vão identificar no primeiro parágrafo um apóstolo que tem essa função explicativa, ou seja, que serve para explicar alguma coisa. Aí ele dá uma sugestão de resposta aqui, ó. Durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Nesse parágrafo todo aí, onde é que nós conseguimos localizar um texto, um termo, né, um trecho que está descrevendo, né, explicando, na verdade, um outro termo?
vocês conseguem identificar aí, nesse trecho aqui, ó, entre das aspas aqui, dentro das aspas, vocês conseguem encontrar algum termo que esteja fazendo uma descrição explicativa de algo. Vamos ler novamente. Durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência de lesões, maior de lesões. Tem um jeito fácil também de identificar, é através das vírgulas. A gente vê que tem uma parte aqui que está separada do restante do texto por vírgulas. Essa é a parte do apóstrofo explicativo, tá? Esse é o apóstrofo explicativo, beleza? Temos aqui, ó, durante uma ação muscular excêntrica, aí ele está, essa parte aqui, ó, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada. Aí temos aqui a descrição da ação muscular excêntrica. Temos um apóstrofo explicando o que é essa ação muscular excêntrica. E vejam que percebam a sua utilidade. Eu, pelo menos, eu não saberia o que seria essa ação muscular excêntrica se eu não tivesse visto essa explicação aí, tá bom? Sem essa explicação, eu não conseguiria entender o que é essa ação muscular excêntrica, tá bom? Então, o apóstolo, ele realmente tem uma função muito importante, beleza? Ele realmente pode nos ajudar a localizar e a identificar um termo, tá bom? A descrevê-lo. Muitas vezes, quando a gente não sabe o seu significado. Como eu não entendo dessa área de física, né, educação física, eu não sei bem o que é essa ação muscular excêntrica, sabe? O que é que eles se referem a isso nesse ambiente de musculação. Mas ele explica aí que é quando o músculo ele se alonga de forma controlada, ou seja, de forma mais forçada. Terceiro, de que forma os músculos podem responder à estimulação? Aí vocês vão ter que observar no texto a resposta para isso. Ele dá essa resposta no texto, é só vocês olharem lá que vocês vão encontrar. Ou seja, como é que os músculos eles podem responder a essa estimulação? Como é que ele pode responder a esse estímulo? Aí ele responde aqui, ó, encurtando-se, alongando-se ou voltando à posição de repouso após o alongamento. Então, ele pode responder a estimulação encurtando-se, alongando-se ou voltando à posição de repouso após o alongamento. Lembrando que essas perguntas aí são perguntas interpretativas e estão presentes no texto. Vocês precisam apenas ler os textos e, através da leitura dos textos, vocês vão conseguir encontrar as respostas, tá bom? Quarto, de acordo com o texto, o que determina o grau de rigidez de um músculo tem que ser de acordo com o texto mesmo, gente, porque eu não faço a mínima ideia do que qual seria a resposta, tá? Com certeza vocês precisariam pesquisar ou no texto ou em qualquer outra fonte, porque eu mesmo não conseguiria responder, considerando que eu não entendo nada dessa parte de ciência, dessa parte de músculo e etc. Tá bom? Então, vocês precisariam consultar aí uma outra fonte externa ou no próprio texto mesmo, ele deve, em algum parágrafo, ele deve falar sobre essa questão da rigidez do músculo. Nesse caso aí, a resposta para essa pergunta é a frequência de carga a que é submetido. Ou seja, o grau de rigidez de um músculo, né, a força, basicamente, o que ele suporta é definido pela frequência de carga a que ele é submetido. Ou seja, se você o submete a grandes quantidades de carga, frequentemente, certamente seu músculo ele vai adquirir um grau de rigidez maior, mais elevado, devido à frequente exposição à carga, né? Aí vai aumentar o nível de rigidez do músculo, ok? Frequência da carga, muito bom, gostei. Eu estou aprendendo com esses textos, não sei vocês, viu? Mas eu estou aprendendo bastante com esses textos. Quinto, observe a passagem. O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Pesquise essas propriedades e desenvolva um parágrafo. Essa é uma resposta pessoal, pois vocês pesquisarão
essas 4 propriedades sobre o músculo esquelético, que é a contratilidade, ou seja, sua contração, ele se contrai, elasticidade, a possibilidade de ele esticar, né, de conseguir, sabe, se desprender, se esticar, se expandir, extensibilidade, a sua extensão, até onde o músculo ele consegue alcançar, e a sua irritabilidade. A irritabilidade, eu acredito que seja o dano, né, causado devido a essa exposição a muito peso, tá bom? Não? Chegou roupa. Devido à exposição a muito peso, tá bom? Muito bem. E terminamos aqui, pessoal, e temos um último texto aqui falando sobre a importância do som. Eu aconselho que vocês leiam, tá bom? Não apenas pela questão do português, mas eu li o texto e achei bem interessante. Tá bom? Achei interessante, pois ele traz um conteúdo relevante para a nossa saúde, coisas que muitas vezes nós passamos despercebidos, que é a questão do som. Tá bom? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Então, terminamos aqui, finalizamos o nosso treino textual e vamos passar para o próximo, onde vamos trabalhar aí o anúncio publicitário, tá? Mas antes seria interessante se vocês produzissem um texto, um gênero textual, um artigo expositivo, tá bom? Antes da gente finalizar e passarmos para o nosso próximo gênero textual, a gente vai analisar aqui a estrutura do artigo expositivo. A gente já viu isso, tá bom? Mas é bom que a gente dê uma outra olhada para refrescar a memória antes da gente terminar esse gênero textual. E depois que a gente terminar, a gente não vai mais retornar a ele. A gente vai continuar prosseguindo para os próximos gêneros. Então, é importante que, além de vocês entenderem o gênero, vocês também o pratiquem, para que vocês possam futuramente utilizá-lo no dia a dia de vocês, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma breve revisão acerca das características do gênero textual texto expositivo, cujo objetivo é apresentar um assunto ou acrescentar informações, tá? Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Qual é o objetivo do texto expositivo, pessoal? Texto expositivo tem como objetivo trazer uma informação e apresentar Texto expositivo tem como objetivo apresentar uma informação relevante à sociedade, com fatos, dados e algumas vezes estatísticas. É importante mencionar que esses dados sejam verídicos e comprovados. Ou seja, pessoal, é importante que esses dados eles apresentem informações comprovadas, reais, tá? Na qual o leitor possa ter confiança. Pronto. Texto expositivo, como você já sabe, a principal ideia, trazer um fato, uma informação relevante à sociedade. Portanto, pessoal, ele se enquadra aí em um tipo textual educativo, texto informativo, educativo, tá bom? E científico. Ele se enquadra nessas três categorias. Ele é um texto informativo, ele é um texto educativo
e ele é um texto científico, porque ele traz informações acerca informações da sociedade científica, informações relevantes, tá bom? Pronto. A gente tem o texto informativo e o texto expositivo argumentativo, tá bom? Aí agora a gente vai falar da estrutura do texto expositivo. Qual é a estrutura, professor? Já entendi que ele é um texto que tem como objetivo trazer uma informação para a sociedade. Mas qual é a estrutura desse gênero textual? Quando eu quiser produzir um texto expositivo, qual é a estrutura que eu vou ter que seguir? Vou mostrar para vocês agora a estrutura desse gênero. Pessoal, voltando aqui, como eu estava falando para vocês, vamos falar então aqui agora sobre como nós vamos realizar um texto expositivo, ou seja, qual é a estrutura que deve ser seguida para conseguirmos produzir um texto expositivo. Bem, pessoal, não é nada difícil, tá? Vocês só precisam seguir aquelas dicas que eu dei para vocês sobre a questão da veracidade da informação, da comprovação dos dados, tá? E seguir aquela estrutura padrão que eu vou informar para vocês agora, tá? Bom, primeiro vocês sabem que precisa ter o quê? Precisa ter um título, tá? Um título. Só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal. Então, temos que ter o título. O título vai ser aí sobre o que vocês vão falar. Qual é a informação que vocês vão trazer? Qual é a informação que vocês vão apresentar? Vamos falar aqui sobre Vamos falar, então, aqui sobre o coronavírus, tá? Coronavírus. Bom, o coronavírus, tá bom? Então, esse coronavírus, pessoal, esse texto expositivo vai ser sobre o coronavírus, então é o meu título. Basicamente, a composição, a estrutura do texto expositivo é título e texto, tá? Vocês colocam um título e vocês colocam o conteúdo. E no final, vocês podem colocar a autoria, tá bom? Vocês podem colocar a autoria, ou seja, quem foi que produziu esse texto, tá? Quem foi que produziu esse texto, quem foi que fez, que realizou esse texto, tá bom? Quem foi que trouxe as informações, esse tipo de coisa, beleza? Então, título coronavírus, o conteúdo a gente vai colocar depois, e a autoria vamos colocar aqui David Diniz, tá? É a autoria do nosso título. Pronto. Essa é a estrutura, professor. Só tem isso? Sim, pessoal. Só tem isso, tá? Só que, quais são as dicas para vocês conseguirem produzir um bom texto expositivo? Primeiro, vocês precisam, como eu já falei, primeiro, apresentar informações verídicas e comprovadas, tá? Apresentar informações verídicas e informações comprovadas. Através de quê? Através de estatísticas, dados, né, pesquisa e etc. Tá? Segundo, além de apresentar informações, tá, sobre esse tipo de coisa, a gente vai também precisar apresentar explicações detalhadas. Apresentar explicações detalhadas, tá bom? Explicações detalhadas de que tipo, pessoal? Bom, que tipo de informações detalhadas? Vocês vão precisar especificar, pessoal, de que forma aquela informação ela vai ser passada. Vocês vão dar detalhes, vocês vão apresentar argumentos, tá? Então, vocês têm que deixar o texto de vocês o mais explicativo possível.
de forma que o leitor ele possa se ater aos detalhes. Não é um resumo. O texto expositivo ele tem como intenção trazer toda a informação acerca de um assunto. Então, vocês não precisam se preocupar com a quantidade de linhas ou com a questão do resumo. Não, vocês podem explicar tudo de forma extensa, tá bom? Todas as características de forma extensa, beleza? Bom, outra dica muito importante é utilizar recursos coesivos que aí se enquadram os parágrafos, as conjunções, tá? Pontuação e etc. Tudo isso aqui, pessoal, vai dar uma aparência melhor para o texto de vocês. Tá? As conjunções, elas vão ajudar a ligar as ideias de contraste, as ideias de afirmação, as ideias de motivo, de propósito e tudo mais. Tá? Os parágrafos eles vão auxiliar, pessoal, na hora de você separar as ideias. Vocês precisam entender as ideias aí que vocês vão apresentar. Por exemplo, você vai falar sobre coronavírus, então você vai falar sobre como surgiu um parágrafo. Aí o próximo parágrafo você vai falar sobre as consequências do coronavírus. Aí outro parágrafo você vai falar sobre o que é que o coronavírus causa na vida de uma pessoa. E por aí vai, tá? Então, você precisa falar sobre todas as consequências, você precisa falar sobre a função, você precisa falar sobre a origem, você precisa falar sobre as causas. Então, tudo isso vai ser alinhado em um parágrafo. Então, esses recursos coesivos, eles vão ajudar vocês a manter a organização textual do texto de vocês. Tá bom? Então, utilizem bastante recursos coesivos para manter o texto de vocês de forma organizada e de forma centralizada. Tá bom? Além disso, evitem usar termos repetitivos. Tá bom? Porque, pois, né? Etc. Esse tipo de termo aí vocês evitam usar para dar uma aparência melhor ao texto de vocês, tá bom? Isso com certeza vai ajudar vocês na produção do texto de vocês, tá bom? Vamos lá. Última dica aqui que eu dou para vocês conseguirem realizar um bom texto expositivo, pessoal, é vocês, além de todas essas questões coesivas e gramaticais, é bom vocês apresentarem também dados, tá bom? Apresentar dados e estatísticas sobre o tema. Apresentar dados e estatísticas sobre o tema, tá? Ou seja, pessoal, vocês vão apresentar dados que ajudam aí a dar mais veracidade ao seu texto, tá? Professor, mas isso aqui já tá na primeira dica. Exato, pessoal. Só que esses dados que eu estou falando aqui, vocês precisam ter comprovação, autoria, tá bom? É bom vocês colocarem outras fontes de pesquisa. Se você vai falar sobre o coronavírus, é bom você também apresentar outros argumentos sobre cientistas que já pesquisaram sobre o coronavírus, que já falaram sobre o coronavírus, já tiveram experiência com o coronavírus, tá? E todos os tipos de informação. Então, quanto mais dados e estatísticas vocês apresentarem, mais credibilidade vai dar ao texto de vocês. Tá bom, gente? Então, essas são as dicas para vocês produzirem um texto expositivo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai iniciar outro gênero textual. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Na próxima aula, a gente continua falando mais sobre outros gêneros textuais. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana, um bom final de semana, um bom feriado, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.